Tá gravando. Ok. Então, eu vou fazer a prece. Hoje eu vou tentar falar menos do que eu devo, hein? Porque eu estou economizando minha voz, hein? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecer pela oportunidade de mais uma vez estarmos todos juntos para o estudo sobre as obras do André Luiz e este livro tão importante para todos a respeito, que tratam sobre a mediunidade, sobre as interações do mundo espiritual com o mundo material. E a importância da nossa renovação, né, de pensamentos e sentimentos, visando a nossa transformação moral. Agradecemos a equipe espiritual do nosso cantinho, que sabemos que visita a todos os que nós aqui estamos reunidos, e a ela pedimos que nos influenciem positivamente, intuindo-nos para trazermos as questões importantes para serem discutidas. Que Jesus possa nos amparar nesta tarefa de hoje. Para a abertura, nós deixamos a nossa prece de Pai Nosso, entregue na sala 1 do nosso cantinho, para beneficiar o irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, lembrando a todos, né? Agradeço a presença de todos e nós estamos lendo o livro No Mundo Maior e agora nós vamos começar a leitura pausadamente, né, do livro, do capítulo 11, né, que é basicamente uma palestra, né, uma conferência, ou o que for, ministrada por um espírito superior para um conjunto de trabalhadores, né, que precisam conhecer sobre as questões do sexo e de como que ele pode agir, né, como um elemento, infelizmente, destruidor, né, da vida e ser, infelizmente, o agente de quedas morais graves. Então, é esse que nós vamos fazer. Vamos começar, então, hoje. Beleza? Todos sejam bem-vindos e bem-vindas. E aí eu peço para a Elisete fazer a gentileza da leitura. Capítulo 11, Sexo. Ainda sob a impressão desagradável colhida do drama de Sicília, acompanhei Calderaro a curioso centro de estudos, onde elevados mentores ministravam conhecimentos a companheiros aplicados ao trabalho de assistência na crosta. Não é templo de revelações avançadas, informou o instrutor, mas intuição de socorro eficiente às ideias e empreendimentos dos colaboradores militantes nas oficinas de amparo espiritual, cátedra de amizade,
criada para discípulos a quem o esforço perseverante enobrece. Muito bem. É instituição, viu? Não é intuição, não. Pelo menos é isso que eu li aqui. É isso Então, mesmo, instituição. instituição. Então é um local no plano espiritual, né, em que é para nós, vamos dizer assim, se estivéssemos trabalhando na crosta planetária, assim, para auxiliar, né, os que estão encarnados. Mas é para espíritos com um conhecimento ainda pouco avançado, né, que também não vai, né, receber tão grandes revelações, né, avançadas, né? Mas vejam vocês, o que ele fala aqui nesse capítulo é extremamente interessante e a humanidade está longe de, de entender e aceitar as coisas que estão escritas aqui, no meu modo de ver. Muito bem. Então, é uma instituição, né, em que aqueles que querem aprender ali vão ter condições de aprender sobre muita coisa. Vamos lá. Ante minha indagação, de aprendiz continuou bondoso. Esses amigos reúnem-se uma vez por semana, a fim de ouvirem mensageiros autorizados no tocante a questões que interessam de perto nosso Ministério de Auxílio aos Homens. Estimo teu comparecimento hoje, porquanto o emissário da noite comentará problemas atinentes ao sexo. Uma vez que estudas nestes dias os enigmas da loucura, com tempo curto para a realização de experiências diretas, a palestra vem ao encontro de nossos desejos. Muito bem. Então, veja, o André Luiz, né, ele está acompanhando os aspectos da loucura, né? E, obviamente, o sexo, né, desregrado, o sexo mal entendido, né, acaba sendo uma fonte de loucura. Mas o Calderaro prefere fazer o seguinte: olha, você assiste essa palestra aqui, né, que vai trazer todas as informações que você precisa, sem que a gente precise atender alguém que esteja com esses problemas durante a vida para poder ficar estudando, né? Porque a gente nota aqui claramente que ele vai levando o André Luiz para estudar determinados assuntos, né? E que todos eles acabam tendo como uma base a possibilidade da pessoa que é o foco de atenção, né? Pode ser levada à loucura, ou até estar em processo de loucura, né? E aí ele vai trazendo o André para esses aspectos. E aí, então a palestra, né, é bastante interessante. É engraçado só que ele fala assim, né? Estimo o seu comparecimento hoje, porquanto o emissário da noite comentará problemas atinentes ao sexo, uma vez que estuda nesses dias, né, os enigmas da loucura, né? Com tempo curto para a realização de experiências diretas, a palestra vai atender os desejos dele. É óbvio que ele sabia antes, né? E levou o André Luiz até lá. Pelo menos é assim que eu penso, tá bom? E aí o André Luiz fala assim, ó, não foi
possível maior conversação preliminar. Ah, você não tinha lido isso ainda, né, Elisete? Não. Ah, tá bom. Então segue. O, Desculpe. imagine. O assistente observou que os trabalhos já estariam iniciados. Seguimos, por isso, sem maiores delongas. Com efeito, encontramos a Assembleia em plena função. Pouco mais de 200 de companheiros do nosso plano ouviam atenciosos, iluminado condutor de almas. Sentamo-nos, por nossa vez, respeitosamente à escuta. O portador da sabedoria, cercado de viva luminosidade, lecionava sem afetação. Palavra bem timbrada, penetrando-nos o íntimo pela inflexão da sinceridade, falava simples. No exame das causas da loucura, entre individualidades, sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. Espera só um pouquinho, eu só queria chamar uma atenção para todo mundo, né? Porque tem muita gente que fala assim, o espírito não sente, o espírito, né, não precisa falar, porque faz tudo pelo pensamento, não tem porquê. E aqui, né, é uma palestra, né, e o André Luiz descreve assim, palavra, ou seja, ele falava para todo mundo, né? Não era troca de pensamento, não. Certo? Ou seja, o espírito, né? Ele se apresenta geralmente com a sua última forma da vida terrena, geralmente é isso. Ele tem todos os órgãos do corpo físico. E ele fala, né? Então, tem lá a fonética deles, tem lá a garganta, né? Ele fala e os outros ouvem. Ou seja, o corpo espiritual que molda, né? Que vai dirigir e molda o nosso corpo físico do jeito que ele é, e depois, quando a gente morre, a gente mantém aquilo, ele tem a mesma forma. É por causa disso que muitos espíritos acham que não morreram, né? Então precisamos ter clareza disso. Os espíritos sentem sim, eles sentem dores, eles se acham afônicos, não conseguem falar, né? Eles têm problemas de audição, não conseguem ouvir, né? Ou podem ouvir, tal. Embora a matéria no plano espiritual seja, como dizem os espíritos para o Kardec, quintessenciada, né? Ela é uma matéria, certo? Então, é importante a gente ter clareza desse caso, né? Desse fato. O espírito tem corpo físico, sim. Desculpa, corpo perispirítico, sim. Fala, Renato. Não, só acrescentando uma coisa, acho que a gente já até comentou, mas é importante lembrar. Por isso, quando a gente faz o Evangelho no Lar, é importante que leiamos em voz alta, porque os espíritos não estão lendo o nosso pensamento lá. A gente tem que falar para eles ouvirem, né? É importante. Se a gente estiver falando como Kardec, quando ele traz generalizando o livro dos espíritos, enfim, são irmãos que teriam capacidade para fazer isso. Mas nós, aqui no grande meio que convivemos, o ideal é que usemos a palavra fonada mesmo, para assim eles poderem entender. Era isso. Então, só seguindo nisso, eu lembro quando meu pai se sentia acossado pelos espíritos, né? Desculpem. Ele ia para a sala, se fechava na sala ou no quarto e lê o evangelho em voz alta.
E ele ficava lendo o Evangelho em voz alta num monte de tempo. E fazendo prece. Fazia prece e Evangelho em voz alta. Às vezes ficava até 1 hora nesse negócio. Era muito interessante. E depois ele saía bem. Provavelmente os espíritos atendiam alguma coisa do que ele, né, pensava. Bom, desculpa. E aí, o mentor, né, que está falando, né, essa entidade, ele fala assim, no exame das causas da loucura entre individualidades, sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, espíritos, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. Porque o sexo é a coisa básica, né? É a questão do instinto da sobrevivência da espécie. Então, nós trazemos isso naturalmente, certo? E exatamente para que a coisa aconteça adequadamente, tem que haver prazer. E, ao ter prazer, você quer mais. É uma coisa que leva a outra. É um problema. E se a gente não entender o sexo como uma coisa natural, no seu devido tempo, com todo respeito e assim por diante, a gente, né, vai pensar, eu possuo, ela é minha, ele é meu, não vai ser de mais ninguém e assim por diante, né? Porque tudo está interligado numa coisa muito forte, muito básica do ser humano. É o meu modo de pensar, viu, gente? A hora que vocês quiserem comentar alguma coisa, por favor, falem. Vamos em frente, então. A incompreensão humana dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação, que ultrapassa de muito as devastações da peste referidas na história da humanidade. Vocês sabem que só a epidemia de bubões, no século VI, de nossa era, chamada peste de Justiniano, eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Pois esse número expressivo constituiu bagatela, comparado com os milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Problema premente este, que já ensandeceu muitos cérebros de escola. Não podemos atacá-los a tiros de verbalismo, de fora para dentro, à moda dos médicos superficiais, que prescrevem longos conselhos aos pacientes, tendo, na maioria das vezes, absoluto desconhecimento da enfermidade. Para. Gente, essa informação, essa forma, né, de expressar o problema, a gravidade do problema, é assustadora para nós pensarmos, né? Veja, ele falou assim, se a peste de Justiniano eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, é um número, 50 milhões, que é uma bagatela comparado com os milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Para a gente ter a clareza, né? Nós estudamos um pouco no capítulo anterior, né? A causa, o aborto, né? Que é um dos problemas mais difíceis
né, porque quase sempre fica numa decisão da mulher que está grávida, que engravidou e não quer a criança, tomar a decisão, né? E muitas vezes essa gravidez vem exatamente por abusos do sexo, né? Então, todos os dias, milhões de pessoas ficam com problemas relacionados com isso, né? Quer dizer, a falta de entendimento real sobre a questão sexual. É muito importante a gente estudar esse capítulo bem detalhadamente, né? Ele fala lá, olha, almas, cérebros de escola, né? Já participaram, já tiveram essas coisas todas, né? Então, continua com o problema. É uma enfermidade. A humanidade vive doente. É terrível isso, né? Comentários? Só eu estou comentando. Depois eu começo a tossir aqui e vamos em frente, então. Agora que nos distanciamos das imposições mais rígidas da forma, sem nos libertarmos, contudo, dos ascendentes fundamentais de suas leis, que ainda nos subordinam às manifestações, compreendemos que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos. Não resultam de automatismos nos campos de estrutura celular, quais aqueles que caracterizam os órgãos genitais masculinos e femininos, em verdade substancialmente idênticos, diferenciando-se unicamente na expressão de sinalética. A este respeito, formulamos conceitos mais avançados. Se aí residem forças procriadoras dominantes, atendendo aos estudos da natureza terrestre, reguladores da vida física, temos na inquietação sexual fenômeno peculiar ao nosso psiquismo em marcha para superiores zonas da evolução. Isso. É só para falar assim, ó, atendendo aos estatutos da natureza terrestre, né? Então, ele está comentando assim, né? Olha, a questão da forma, seja no homem, seja na mulher, que ele diz substancialmente semelhantes, né? O problema fundamental, né, não está ali, mas sim no psiquismo. Mas olha que coisa mais interessante. Pelo que eu lembro de uma aula sobre genética que eu tive aqui na Unicamp com uma professora amiga minha, ela disse assim, olha, de 10 a 20% das crianças trazem alguma ambiguidade sexual, vamos dizer assim, trazem questões, né, de forma mesmo, da forma física mesmo. Às vezes tem 2 pênis, 2 vaginas, tem testículos, tem ovários, né? É uma, é um, é um monte de gente. Se nós estamos falando de 10% da população, se for só 10% da população, e isso se repete no mundo inteiro, né? No Brasil, nós estamos falando de 20 milhões de pessoas, 22 milhões de pessoas, com essas dificuldades, com essas coisas. E, naturalmente, pela própria dinâmica, né, dos hormônios, né, que as glândulas sexuais acabam
introduzindo no organismo, com certeza também altera o psiquismo da pessoa, não é? Então, trazendo para a pessoa determinadas situações. E a manifestação do sexo depende totalmente, né, da nossa capacidade mental, e não na expressão física do sexo. Ele está colocando aqui o ponto fundamental como sendo o psiquismo, né? Como sendo a base, né, para este, essa questão. Gostaria de ouvir vocês a respeito. Alguma coisa que lhes tenha chamado a atenção. Muitas vezes, né, nós temos dificuldades em falar sobre isso, né? Principalmente quando a gente é jovem, tudo, né? A gente não quer nem saber o que está acontecendo para lá, para cá, não está pensando nessas coisas, né? Aí eu lembro, muitas vezes, eu falava assim, deixa eu fazer o seguinte, eu sei pelo André Luiz que eu podia me ligar em A e em B. Então, a hora que eu for para o centro espírita, a hora que eu tiver que fazer alguma prece tal, eu vou me ligar em A. E quando eu quiser, né, um pouquinho de farra tal, eu vou me ligar em B, né? E isso é um desconhecimento total, obviamente, além do que mostrando claramente, né, a minha inferioridade como espírito ainda em evolução, né? A gente estudando hoje todas essas coisas, entendemos claramente, né, a importância do nosso pensamento estar firmemente voltado para nosso progresso espiritual, através da transformação moral, e não só escolher, agora eu quero, amanhã eu quero, vou dar uma passeadinha hoje, amanhã eu faço outra coisa, e assim por diante. E isso não dá certo, né? Agora, se a gente, desde jovem, né, começa a olhar o sexo como uma coisa banal, uma coisa que, né, faz parte da vida, então vamos aproveitar isso e aquilo, né, a gente precisa tomar cuidado com as consequências deles, né? Tanto no nosso psiquismo pessoal, quanto no daqueles que estão ao nosso redor, porque nunca é uma coisa única, né? E, então, é nesse sentido que eu estou tentando chamar vocês à reflexão sobre isso, tá ok? Mas se ninguém tem nada a falar, a A gente... única coisa que eu lembrei aqui é da parte fisiológica, né, que ele fala, e aí ele fala dos genitais masculinos e femininos, em verdade substancialmente idênticos, porque eu não lembro na gestação qual é a semana que vai se definir, e nem sempre se define, né, porque tem os É, hermafroditas que nascem sem definir, eles nem falam, mas hermafroditismo eles falam sem definição de sexo. E eu é, não lembro qual é que do clítoris, que seria da mulher, sai o pênis, e uhum, dos lábios é o os como popularmente fala, o saco dos homens, né. uhum, isso, Então, realmente, né, são idênticos, porque é a mesma estrutura que vai isso. definir ou diferentes, mas é uma estrutura que veio primária e idêntica. E, e como, e como a gente entende bastante que estatisticamente pode dar muita coisa Pois é, certa ou muita errada, divis exato. né? É, por isso que eu fiquei muito assustado quando a médica geneticista me falou desse número assombroso. Ela falou de 10 a 20% da população tem essa, vamos dizer assim, a genitália, né,
muito complicada. Às vezes tem os dois, às vezes tem só uma, mas completamente diferente da cabeça do indivíduo depois, né? Se eles estudaram essas coisas. Então, é muito interessante isso, né? Muito perigoso também a gente ficar julgando. Então, eu não estou julgando nada, só estou comentando esse assunto porque é de uma importância fundamental na vida da gente, né? Bom, se ninguém tem mais nada a falar, a gente pode seguir em frente. Doloroso é, porém, verificar a desarmonia em que se afundam os homens, com sombrios reflexos nas esferas imediatas à luta carnal. Olha, Inúmeros... não, para um pouquinho. Olha que coisa que ele está falando aqui. Então, verificar a desarmonia, né, em que se afundam os homens, com sombrios reflexos nas esferas, né, imediatas à luta carnal. Certo? Portanto, conjugando conosco, nós temos os nossos companheiros, né, os espíritos, muitos deles ainda apegados à crosta terrestre. Então, se a gente tem todos esses problemas circulando na nossa mente, o que acontece com os espíritos? Vão ter sempre aqueles que vão se afinizar conosco, né? Então, desculpa, pode continuar, mas é só para a gente começar a pensar nisso. Inúmeros movimentos libertadores estalaram através dos séculos, no anseio da vida melhor. Guerras sangrentas de povo contra povo, revoluções civis espalhando padecimentos inomináveis, têm sido alimentadas na Terra no curso do tempo, em nome de princípios regeneradores, segundo os quais se abrem novas conquistas do direito do mundo. No entanto, o cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. Você viu só? A gente foi crescendo, continuando, ganhando um monte de mudanças, né, estruturais importantes nas nações, no direito, tudo, né? Mas, né, uma ignorância, né? A ignorância. E o problema é exatamente esse, né? É a ignorância. A gente não tem, assim, clareza com relação a isso. É ignorância mesmo, no campo sexual. E como é uma coisa que afeta o prazer das criaturas, não tem ninguém que vai mexer na coisa, né? Eles fazem exatamente o contrário. Então, tem a pílula do o Viagra, né, para aumentar o prazer do homem, tem ah, os anticonceptivos para evitar a, a gravidez, e por aí vai, né? Todas as coisas dando-nos mais e mais condições de usufruir, né, por longo tempo na vida terrena, as emoções do sexo. Como coisas excelentes, olha que coisa boa para todo mundo. É ruim? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Ah, então vamos deixar o sexo para lá? Vamos parar com essas coisas de sexo? Como que vocês veem isso? Não, né? Ele faz parte da vida. Ele faz parte da nossa vida.
E da criação, né? Sim, exato, exato. Então, não está errado a gente buscar todos os meios possíveis para aumentar a nossa capacidade de ter o prazer sexual, certo? O problema é o equilíbrio. É só isso que eu estou querendo chamar a atenção. Nosso problema é o equilíbrio. Opa, quem quer falar aí? Oi. Alessandra. Oi, Alessandra. Ah, eu Bem, fiquei, eu fiquei cutucando até você chegar lá. Eu estava querendo ouvir você. entendi. São dois pontos assim que eu vejo, e se eu estiver falando muita bobagem, você me corta, por favor. O primeiro ponto que eu vejo está muito ligado à questão que a gente ainda vive em busca do prazer, não necessariamente do sexo, né? Estou ampliando isso daí. Então, é o prazer da comida, é o prazer ainda da bebida, os prazeres, de um modo geral. E eu não sei, eu vejo que é muito ainda do nosso nível evolutivo, né? Que a gente está nessa questão da buscar, buscar a felicidade através do prazer, e não buscar a felicidade através, né, de se tornar aí um homem, uma pessoa de bem e seguindo aí os ensinamentos de Jesus. Então a gente busca a felicidade nas coisas materiais. Então esse é um ponto. E aí entram aí também as questões emocionais, que nós somos ainda, muitos de nós somos ainda muito dependentes uns dos outros, né? Então, para eu estar feliz, eu tenho que estar com alguém. Não importa se essa pessoa me maltrata, se ela não tem problema, desde que eu esteja com uma pessoa. Então, tem muita gente ainda que mantém relacionamentos apenas para não ficar sozinho. Então, é um outro viés aí. E o outro ponto do que eu acho que dessa pergunta que você fez de se devemos ou não, né, fazer sexo, eu acho que está muito ligado ao foco que a gente dá para a nossa vida, né? Eu vejo muito a nossa vida como um leque. Então, você tem lá vários campos na sua vida. E eu entendo que se você dá muito foco para um único campo, você vai. A gente, eu não vejo como nenhum de nós somos assim equilibrados nos campos das nossas vidas. Mas se você começa a exagerar e pôr muito foco em um campo só, o desequilíbrio aumenta exponencialmente. Então, assim, ok, não, eu acho que não tem que abolir o sexo, acho que ele faz parte da nossa natureza. Agora, qual é o peso que eu dou para ele na minha vida, né? É a mesma coisa com comida, né? Tem gente que saliva a boca, vai no supermercado, saliva a boca de ver alguma coisa e tal, a pessoa dá aquele foco, aquele peso para comer bem, para se alimentar, para sair, para comer em restaurantes famosos e tal, tal. Então, estou fazendo esse paralelo com a comida porque eu vejo assim, muitas pessoas, né, desviam essa questão do prazer do sexo pelo prazer de comer. E é prazer, no final das contas é tudo prazer, né? A gente também acaba se associando a irmãos que estão com a mesma tendência, enfim. Se eu tiver muito errada, depois você já vai me corrigindo. Mas eu coloco aí tudo no mesmo balaio, né? Que o nosso desequilíbrio em excesso. Então, eu não Isso. sei. Eu penso que nós precisamos diluir o nosso foco, né? Eu coloco um pouquinho de foco nos filhos. Quem tem um companheiro ou uma companheira, um pouco de foco nessa companheiro ou companheira, é um pouco de foco no trabalho, no estudo na casa espírita, é um pouco de foco em ouvir notícias. Então, eu acho que a gente tem que diluir o nosso foco. E assim, eu já tive possibilidade de estar perto de pessoas que dão muito valor para o sexo, exageradamente, né? E que acham que isso que mantém um casal junto, isso que faz. E assim, o que eu vejo é como um desequilíbrio, né? Porque a vida da gente, ela é tão cheia, ela é tão rica nos nossos relacionamentos,
E você achar que só o sexo que vai manter um relacionamento, seja conjugal, seja de qualquer forma, é muito pobre, né? Mas volto lá no início, eu acho que é muito do nosso momento evolutivo. A gente ainda enxerga muito a questão desse prazer na coisa material, na questão material em si. Pode ver que se você for ver aí os vícios todos, eles estão ligados aí a maioria nas questões materiais. Então, me perdoe se eu falei muita besteira, tá bom? Não, então, é exatamente aí que eu queria estar chamando a atenção, né? Quando nós apelamos somente para os sentidos físicos, né, as sensações da vida física, é a questão de você dar à vida material muito mais valor do que a qualquer outra que possa, né, nos levar a outros tipos de sensação, né? Nós damos aquela sensação prazerosa para nós. Então, nós queremos buscar isso, né? E vivendo na Terra, num mundo de expiação e provas, a, a, as sensações da vida material são as que nós conseguimos pensar e vivenciar, né? Então, se eu não tiver nenhum outro interesse, né, que, de alguma forma, me dê também um norte para o meu espírito, né, eu certamente vou abusar de todas as coisas. Ah, eu gosto de uma comida boa. Eu não sou daqueles que gostam de experimentar um monte de coisa, não. Se aquele negócio ali não ficou muito bonito, não quero nem chegar perto. Não quero experimentar, né? Então, eu vou dar valor às coisas, né, realmente da vida material, certo? O que os espíritos estão chamando a nossa atenção aqui é que, ao fazer isso, nós, vamos dizer assim, nós, ao valorizarmos essas sensações, ele está falando aqui do sexo, mas eu concordo com você, sensações do paladar, né? Quando você vai num campo de flores e é inebriante todo o perfume das flores, né? A visão que a gente tem de cordilheiras, de coisas que são coisas prazerosas, né? Elas são importantes, mas que peso que nós estamos dando? É o que você chamou a atenção mesmo. Mas o problema principal aqui é que pode nos levar a loucuras e a débitos escabrosos que nós, né, vai durar séculos para a gente poder se redimir daquilo que a gente fez, a gente retomar mais tranquilamente a escalada evolutiva. Então, no fundo, o que eu entendo, né, é que os alertas que nos são dados, esses exemplos que nos são dados, né, é exatamente para falar assim: não se esqueça nunca, você é um espírito encarnado. E você vai deixar de ser encarnado e você vai desencarnar. E você vai continuar vivendo no mundo espiritual. E isso não tem fim. E tudo que você faz aqui agora é semente plantada para colher no futuro. Então, olhe para a vida espiritual. Dê o foco na vida espiritual também. O problema é que a gente vê exatamente esse exemplo que você deu, né? De que o sexo tem que ter, tem que ocorrer sempre que tiver vontade, isso assim mesmo no grupo, né? No casamento, tal, no relacionamento que se tiver, mas que depois
Se um ou outro quiser sair de cena, né, vem aquelas crises absurdas de ciúme, ciúme doentio, né, no meio do caminho, e aí vem aquela sensação de posse, porque o ciumento é aquele cara que entende que aquilo lá é dele, não é do outro. Aquilo que é dele é ele que comanda, não é o outro que pode se comandar, né? Aí você tem esses absurdos da violência doméstica, depois você tem o absurdo do, né? Veja, se você pensa em sexo o tempo inteiro, a hora que você tiver uma criança que pode te dar prazer, você vai abusar de uma criança, porque você está dando vazão ao seu prazer, né? Então, essas consequências futuras, né? Porque a gente fica dando valor mais às sensações da vida material e não pensa na vida espiritual, é que é o problema. Ele está falando aqui de milhões de criaturas, milhões de criaturas todos os dias enfrentando esses problemas. Muito além de uma guerra, muito além dos mortos em uma guerra, ou uma epidemia, né, da peste de Justiniano. E você vê, né, Edu, que a gente chegou num ponto na nossa sociedade, a gente construiu, né, para chegar nesse ponto, que foi liberando tanto, as questões morais foram cedendo, né, foram cedendo, até por abusos e tudo mais, que hoje não se tem mais nem honradez, né, nos relacionamentos. Hoje as pessoas são descartáveis, totalmente descartáveis. É que a gente, assim, eu vejo lá, né, a gente vive nesse núcleo de casa espírita e tudo mais, eu acho que ainda tem mais respeito, tudo. Mas quando você começa a ouvir histórias, que você vai em algum lugar assim mais diferente, começa a ouvir histórias, é assim, é de chorar, porque assim as pessoas são coisas, né? Se dá prazer, se não dá prazer, se pode, se não pode, se cede, se não cede, e descartáveis, totalmente descartáveis. E eu É, vejo que é essa consequência da gente ter, a gente foi abrindo mão, né? A gente foi abrindo mão dessa questão da honradez mesmo, né? De você respeitar, de você tolerar, né, as imperfeições, tolerar as dificuldades do outro. Fomos caminhando para chegar nesse ponto. Então, sei lá, volto a repetir, eu sei que a gente está nesse capítulo sobre o sexo, mas eu acho que o sexo ele envolve outras coisas, né? A questão da bebida, as pessoas que bebem demais e acabam fazendo muitas bobagens, né? Saem, vão para esses lugares que eu não sei mais como chama, né? Quando eu era mais jovenzinha era danceteria, essas coisas. Hoje eu não sei que nome tem. Mas às vezes ficam com duas, três pessoas diferentes na mesma noite, porque estão ali embriagadas, ou então estão usando entorpecentes. Enfim, eu acho que o buraco é muito. É como ele está dizendo aí, né? O buraco é muito fundo. E aí, qualquer pessoa que você, né, se você vai falar qualquer coisa de ter tranquilidade, de você buscar um parceiro, né? Não buscar qualquer parceiro, mas um parceiro, você já é taxado, nossa, que caretice, que bobagem, não é mais assim. Até o ponto da gente ver notícias na internet de sexo em grupo, de todas essas loucuras aí que a gente tem acompanhado aí, que é muito triste, né? Que denota demais o nível de evolução que a gente está aí, que é muito triste. é, é interessante, né, que a gente está falando aqui do Brasil, né? Mas o Brasil foi liberando muito aos poucos, né, em muitas coisas, né? Enquanto que nas sociedades europeias, né, a própria norte-americana, tudo, é tudo um falso moralismo, né?
É tudo um falso moralismo. Eles são tão materialistas quanto os daqui. E, no final das contas, o problema é da humanidade mesmo. É o nosso nível evolutivo. Efetivamente, este é o problema. E é por isso que a gente tem que fazer um esforço de transformação moral, sem nos tornarmos piegas ou, né, nós somos melhores que os outros, né? Fala, Renato. É que a Márcia comentou uma coisa que concordo plenamente com ela. Há uma evolução em tudo isso, mas falta a responsabilidade que deveria acompanhá-la. Então, as coisas que a gente percebe à nossa volta, se elas não tiverem responsabilidades, a responsabilidade de cada um associada a essas mudanças, a gente vai continuar como a Alessandra falou, né? Porque você pode estar no meio de tudo isso, mas se você já tem preparo suficiente, emocional, espiritual, moral, não moralista, Eduardo, concordo plenamente com você, essa parte é terrível, nem vale a pena entrar. Mas se você tem já o equilíbrio suficiente, você não vai entrar nisso, né? Você vai como a Márcia fala, esses problemas não vão passar pela gente, vão passar em volta da gente. E a gente acaba convivendo sem se deixar levar, acho que o termo seria mais comum colocar o segredo, se deixar levar por aqui, né? Então, evolução, sim, mas com responsabilidade, né? Acho que é fundamental que a gente tenha essa visão. E nada como a doutrina espírita para trazer as ideias de ação e reação, que a gente sabe que existem mesmo, né? Então, bom, pensa assim, é isso. Então, eu só queria chamar, já que você colocou, né, dessa forma da doutrina espírita, né? A gente não pode esquecer, né? Quando eu falo assim, nossa, 20% da população, né, de 10% da população traz esses transtornos da genitália masculina ou feminina, né? Obviamente, os transtornos psíquicos. Aí a gente pergunta assim, mas quando a gente vai reencarnar, a gente não escolhe? A gente não fez aí todo um trabalho de decisão que a gente vai fazer diferente, que vamos ficar melhores e tudo? Como é que a gente nasce dessa forma? Por que a gente nasce com esses problemas do sexo, né? Então, é só para a gente pensar. Estou chamando a atenção aqui para a gente pensar. Por quê? Por que que uns nascem somente com uma genitália e outros, né, com uma e meia, duas, ou, né, vai saber o que acontece? Por que que esse nasceu de um jeito e o outro de outro, né? E por que que isso tem a ver, inclusive, com a questão, né, que o nosso amigo está tratando aqui, com o sexo mesmo, né? A questão da ignorância sobre o sexo, sobre as suas consequências. Que é isso que traz, infelizmente, esse número absurdo, né, que ele fala de espíritos com essas questões que podem trazer consequências gravíssimas para o espírito, né? Aí a gente lembra assim, olha, ação e reação, você plantou, você vai colher, certo? E aí vem um outro ponto que eu quero só colocar para reflexão. Logo depois a gente vai parar aqui, porque já são 8:55. É assim, cada vez mais as sociedades, pelo menos a sociedade ocidental, né? Mas no Japão isso também é normal, bastante natural. Ainda não sei na China como é que está,
né? Mas a questão dos tal, eu nem sei mais o que tem, mas tem um LGBTQIA, mais alguma coisa, certo? Que vão se impondo para a sociedade. Olha, é assim que tem que ser, eu quero desse jeito, eu vou fazer desse jeito. Ou seja, a manifestação, né, do sexo para toda a humanidade como fonte, né, de prazer normal e de querer se colocar na sociedade do jeito que é, e que vocês que me engulam, eu quero ser assim, eu serei assim, né? E todo mundo devia ser assim também, e assim por diante. É só uma questão interessante, porque isso vai aparecendo, e não é uma outra humanidade, é a humanidade que vem se reciclando. Nós estamos aqui nessa vida, daqui a um tempo vamos para o lado de lá, depois a gente vai voltar para cá, né? E essa humanidade vai se reciclando, vai se modificando, vai tendo os elementos de alteração da sociedade, que vai definindo novas ordens, né, de crescimento, de progresso, que vai chegar ao progresso moral também. Nós vamos parar por aqui, pessoal. Então, a gente vai colocar aqui nesse lugar que chama inútil é supor, ok? Alguém pode fazer a prece de encerramento para mim, por favor? Eu vou fazer. Ok, obrigado. Então, nesse momento, vamos nos sentir abraçados por Jesus e agradecer por podermos estar aqui para absorver todo esse conhecimento. Que a gente consiga colocar isso tudo na nossa vida diária, visando a nossa própria evolução e o auxílio de todos aqueles que de alguma forma nos buscam. Para isso, nós contamos com o auxílio dos nossos amigos espirituais, de todos aqueles que trabalham lá no nosso cantinho, espiritualmente, e que eles possam receber também as nossas boas vibrações para levar a todos esses que sofrem de tantas causas, mas hoje em especial, como tratamos no capítulo, aqueles que sofrem pelos problemas de ordem sexual. Nós agradecemos mais uma vez e deixamos a nossa prece de Pai Nosso como vibração especial e gratidão a esses amigos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas e ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Oi, Eduardo. Onde terminaram? Porque eu estou aqui em Socorro, eu estava pegando os pedaços e não peguei o final. Eu queria saber onde vocês pararam, para a semana que vem eu não ficar perdida. Eu já fechei aqui. Não, o parágrafo começa: inútil é supor que a morte física ofereça e assim por diante, Alessi. Inútil é supor? Isso, inútil é supor. Para a próxima semana. Que é a morte física. Isso, exatamente. Beleza, Renato. Obrigada, viu? Então tá bom. Falou, gente. Eu tô aqui, eu vou embora. Boa noite, gente. Obrigada, boa noite. Beijos aí. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite. Deixa eu parar a gravação.